Então, gente, a mensagem que eu queria trazer hoje, né? Mensagem não, a reflexão que eu queria trazer para compartilhar com vocês, tem como tema tente outra vez. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, tente outra vez. Sabe de uma coisa? O segredo das pessoas que têm sucesso, as pessoas bem-sucedidas, você pode pesquisar a história delas, o passado, são pessoas que não desistem facilmente. E eu assisti um filme, eu não sei quem aqui assistiu, um filme chamado Joy. Alguém aqui assistiu esse filme de uma mulher, conta a história de uma mulher chamada Joy? É um filme, minha tia assistiu, gente. É um filme sensacional que eu indico você assistir, J-O-Y, Joy. E ele conta a história verídica de uma mulher que ela inventou um negócio nos Estados Unidos, que ainda não chegou aqui no Brasil, mas ele é uma vassoura que é tipo um pano, que você roda ele, enfim. Ela fez uma invenção lá, e ela era uma mulher de baixa renda, né, assim, já era mais velha, já tinha os seus filhos, e aí ela teve esse sonho de que ela ia construir isso, e, gente, o filme é incrível para superação. Você vai sair desse filme pensando assim, cara, eu posso fazer, eu consigo, eu não posso desistir. Porque no filme acontece de tudo para não dar certo, e no final ela fica, não é bilionária não, ela até hoje ganha muito dinheiro por causa dessa invenção que ela foi até o fim. E sabe, na vida a gente é treinado para não desistir, né? Você aprende a andar de bicicleta, o que acontece? Você aprende rápido? Alguns sim, né? Outros caem, até conseguir andar de bicicleta. Eu mesmo já tentei andar de long, né, de skate, mas eu não quis me arriscar porque eu não estava disposta a ficar caindo, porque machuca demais. Mas você, na hora de aprender a andar, a falar, a escrever, são coisas que a vida preparam a gente a não desistir. Você não pode desistir de escrever, você não pode desistir de aprender, você não pode desistir, porque a vida nos ensina a sermos pessoas que a gente prossegue, a gente persevera. E aí, eu quero te perguntar hoje, o que talvez na sua vida tem feito você pensar em desistir? Né? Qual a situação que você tem passado? Será que talvez você reprovou numa prova de concurso? Será que talvez você seja um relacionamento de um familiar seu que você pensa, cara, esse relacionamento aqui, eu desisto. Esse aqui não dá mais, eu não consigo mais. E talvez seja o seu casamento, um amigo. Talvez seja estudar, ler, né? Eu estava conversando com uma pessoa ontem que chegou para mim, ele estava chorando e falou assim para mim, mas eu tenho muita dificuldade de ler. E ele falou aquilo para mim chorando, aquilo quebrou meu coração. Ele falou, eu tento, mas eu não consigo, eu não gosto de ler. E eu falei assim para ele, cara, não desiste, você tem que gostar, você tem que vencer isso na sua vida. Então, talvez você já tentou algumas vezes vencer algumas coisas que você não conseguiu, isso te frustrou e você desistiu. E o que eu quero te falar hoje é, tente outra vez. Eu queria que a Débora abrisse aí para mim, por favor. E se você está com a sua Bíblia, abra comigo em Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Eu queria ler isso com você, Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Já aproveitar, gente, para falar do Zion Country, que vai ter esse sábado, né? Não sei quem está sabendo, a gente vai ter aqui essa festa, para você convidar todo mundo aí que você quiser. A gente vai ter aqui comidas típicas, pescaria, cama elástica, vai ser bem legal. Então, não fique de fora. Achou aí? Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Olha o que diz. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que quem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, isso é Deus falando, né? Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Vamos repetir isso juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. E primeira coisa que você tem que ter para você não desistir, para você tentar outra vez, para você perseverar, é motivação. E a minha pergunta para você hoje à noite é, qual é a sua motivação? O que te motiva a fazer o que você faz? O que faz você levantar da cama com entusiasmo, motivado, pensando, cara, hoje eu vou fazer isso. Talvez seja o seu trabalho, talvez seja liderar, né? Porque aqui é um culto de líderes, de treinamento. O que te motiva?
o que te faz feliz. E nós precisamos encontrar o lugar de motivação, quando a gente fala sobre ministério, no lugar certo. Porque o que acontece? Muitas pessoas estão frustradas dentro da igreja, e eu já fui uma dessa pessoa, e depois mais na frente eu vou contar um pequeno testemunho, porque nós colocamos a nossa motivação no lugar errado. Nós não colocamos a nossa motivação em Jesus, em agradá-lo. Às vezes, sem querer, a gente está trocando os lugares de motivação no nosso coração. E sabe o que vai te dar crescimento? A sua motivação. O tamanho da sua motivação é o que vai te dar crescimento na sua vida, é o que vai fazer e vai ser determinante para que você alcance os seus sonhos, para que você alcance aquilo que você quer. O que faz você continuar liderando em circunstâncias difíceis? O que faz você amar as pessoas? O que faz você querer discipular? Qual é a sua motivação? Você não para algo relevante se você lembrar, você não vai fazer algo relevante se você não lembrar quem você era antes de Jesus. Isso em tudo na sua vida. Nada vai ser relevante na sua vida se você não parar para pensar, cara, quem eu era antes de Jesus. E esses dias eu estava olhando uma rede social que, guarda as fotos, e eu fui abaixando assim, aquelas fotos foram me lembrando de momentos, de fases que eu tive na minha vida. E, cara, eu tive ali uma nostalgia tão grande de coisas que eu passei, eu falei, meu Deus do céu, como que eu realmente cresci, mudei, como que eu não pareço aquela pessoa. Sabe, às vezes é bom a gente fazer isso, às vezes é bom a gente parar e pensar assim, quem eu era há 3 anos atrás? Quem eu era antes de Jesus? Quem eu era antes de conhecer Jesus, dele mudar a minha vida? E nós fazemos algo relevante, nós vivemos, morremos por aquilo que a gente ama. A gente vive, a gente morre por uma causa. E talvez tem pessoas aqui, eu conheço pessoas que não encontram o seu propósito de vida porque elas não sabem por que elas vivem. Elas não sabem qual é a causa que fazem elas viver, ou que talvez faria elas morrerem. Eu vou dar um exemplo para você. Eu morreria pelos meus pais, pelos meus irmãos. Eu morreria pela minha família. Porque são pessoas que eu amo, são pessoas que eu conheço. Mas, honestamente falando, eu não sei se eu morreria por uma pessoa que eu não conheço. Sinceramente falando. Um desconhecido. Se alguém chegasse aqui e falasse, mas esse fulano aqui, você dá a sua vida por ele? Eu pensaria muitas vezes antes. Mas por quem a gente ama, a gente dá a vida, é ou não é? Você que é pai e mãe, dá a vida pelo seu filho. Vocês, filhos, a gente dá a vida pelos pais. E por que muitas vezes nós não deixamos de viver a nossa vida, de arriscar viver para Deus? Porque talvez nós não o conhecemos como deveríamos. Porque se a gente conhecesse Deus como deveríamos, nós não pensaríamos 2 vezes em entregar a nossa vida para Ele. E não só entregar, mas viver por Ele. Porque o Evangelho é morte. A Bíblia nos chama para viver com Deus, para morrer para nós mesmos. E por que muitas pessoas não entendem o sentido de morte, de se negar, de se crucificar? Porque elas ainda não tiveram um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque quando você entende o sentido, o verdadeiro significado da cruz, do Evangelho, você pode passar por dificuldade, você pode chorar porque a morte dói, mas você está disposto a morrer. Você está disposto a pagar o preço. E sabe, nós estamos aqui porque nós temos que pagar um preço. Nós temos que pagar um preço de servir, de lutar por essa causa que é o Evangelho. E sabe, já estou chegando no momento da pergunta onde você vai usar esse papel. E eu quero te perguntar hoje sobre isso de te motivar, de te empolgar. O que te deixa inconformado? O que faz com que o que te deixa incomodado? Eu não estou falando só no ambiente aqui da igreja, no ambiente aqui, mas em geral na sua vida. Quando você assiste um noticiário, quando você vê algo na rua, o que te incomoda? Eu queria que você respondesse nesse papel. Quem não tem uma caneta, um lápis, você pode levantar a mão, que as meninas vão estar entregando um lápis de escrever para você poder anotar. Se você tem uma caneta aí, ótimo. E aí depois você devolve também, por favor, que é da igreja de crianças. E eu queria que você escrevesse nesse papel, primeira coisa isso, o que te incomoda? Talvez você coloque aí, vou dar um exemplo para mim, um exemplo meu. Talvez você coloque aí, abuso sexual infantil, isso me inconforma, isso me incomoda, exploração infantil, injustiça, corrupção, algo que te incomoda, que te inconforma, que faz você querer, assim, que, sabe, o seu sangue ferve quando você vê algo do tipo. Você vai escrever isso primeiro. E depois você vai escrever
o que você pode fazer para servir através do seu dom. Baseado nisso, o que você pode fazer para servir através do seu dom. Vou dar um outro exemplo meu. Eu nunca gostei de injustiça com crianças, né? Eu tenho uma teoria que todo ser humano, é uma teoria minha, tá, gente? Não é nada estudado, não. Todo ser humano, ele se indigna por 3 causas. Ou são os animais, ou são os velhinhos, ou as crianças. Você pode perceber que todo mundo ele tem uma coisa mais para esse lado. Ou são dos velhinhos, ou dos animais, ou das crianças. E o meu são das crianças. Então, eu sempre fui revoltada com injustiça contra a criança. Seja exploração infantil, seja... o que eu estou fazendo para servir mediante a minha indignação? Estou fazendo serviço social. É um curso que tem tudo a ver com isso, que eu quero me especializar nisso, porque eu quero servir a igreja e a sociedade com isso, porque isso me deixa indignado. Então, você vai escrever essas 2 coisas aí, não precisa colocar o seu nome, só colocar, primeiro, a palavra ou a frase que te deixa indignado, e segundo, o que você pode fazer para servir nisso. E, sabe, eu quero que vocês respondam isso, porque nem todo mundo, eu não quero falar nenhuma besteira aqui, depois a minha tia qualquer coisa me corrige, mas nem todo mundo tem um dom, gente, de nível eclesiástico. Nem todos nós somos chamados para ser pastores, para ser chamados líderes de célula. E, sabe, algumas pessoas ouvem isso e elas se sentem, tipo assim, um pouco aliviadas, né? Mas o que eu quero te falar hoje é que todos nós somos chamados para cumprir o ID de Deus. Se às vezes você não é o líder de célula, você pode ser um anfitrião. Você pode oferecer a sua casa, você deve frequentar uma célula, você deve fazer discípulos, porque o ID são para todos nós. E nós queremos, como igreja, desenvolver o seu dom, desenvolver aquilo que você pode oferecer, né, que você ama fazer, porque é tão mais fácil quando a gente ama, né? É mais fácil a gente fazer algo que a gente ama, que a gente gosta de fazer. E eu nem sei se eu podia estar divulgando isso, mas a gente vai ter o live aqui sobre isso. Vai começar no mês que vem, no primeiro domingo do mês que vem, do mês de agosto, um live que a gente vai divulgar agora domingo, né? O vídeo e tudo sobre isso, sobre você desenvolver os seus dons, desenvolver aquilo que você ama, porque nós queremos te ajudar a achar isso, a encontrar isso, e por isso a gente está fazendo essa mini pesquisa aqui com você. Mas o ponto é, algumas pessoas ouvem isso, de que nem todos têm um nível nível eclesiástico, de ser pastor e tudo mais, e as pessoas se sentem, às vezes, aliviadas. Mas uma coisa eu quero te dizer essa noite: todos nós somos chamados para cumprir a grande comissão. Todos nós somos chamados para fazer discípulos. Todos nós somos chamados e capacitados por Jesus para ganhar pessoas para Jesus e fazer discípulos. E a segunda coisa que eu queria falar é sobre discipulado. E é aqui que eu quero contar esse breve testemunho que eu citei no início. Em 2014, antes do MDA, antes da gente ser inserido nessa visão, eu já tinha uma célula e já tinha algumas discípulas, que não funcionava como agora, do discipulado semanal, mas eu já tinha meninas que eu cuidava, que eu acompanhava antes da visão. E aí, quando a gente começou a inserir a visão aqui na igreja e tudo mais, algumas coisas foram acontecendo e a minha célula foi ficando mais ralinha, as meninas foram saindo, e eu fui perdendo essas discípulas. E aí, eu fiquei muito ferida com isso. Eu fiquei muito machucada com isso. E quando foi, se eu não me engano, em 2014, eu falei assim para minha mãe. Ou foi em 2015 ou foi em 2014, agora eu não lembro. Eu falei assim para minha mãe: mãe, eu não quero mais subir no altar, eu não quero fazer mais nada na igreja, porque eu não tenho discípulas, eu não quero ser hipócrita, a igreja está numa visão e eu não tenho discípulas, eu não quero ter discípulas agora. Eu estava muito ferida, muito machucada, e foi um processo de restauração na minha vida. Até o dia, gente, em que eu falei para mim mesma: tente outra vez, Maísa. E eu fui buscar qual era a minha motivação. Qual era a minha motivação desde o início de ter aquela célula? Qual era a minha motivação desde o início de ter aquelas pessoas, de cuidar daquelas pessoas? Porque eu que sou filha de pastor e cresci, gente, no ambiente de igreja, onde a gente cresce cuidando de pessoas. Eu cresci vendo os meus pais cuidando de pessoas, pessoas que saíram e voltaram, pessoas que saíram e nunca mais voltaram e falaram mal deles. E muitas vezes eu me perguntei assim: cara, por que meus pais dão a vida para isso? Por pessoas que às vezes eles não vão ter um retorno, por pessoas que às vezes vão ser ingratas, que vão falar mal, até querer prejudicar eles. Por que eles dão a vida por isso? Eu tinha essa pergunta na minha cabeça. E um dia eu entendi, no secreto, onde eu busquei isso de Deus, qual era a motivação deles. Qual é a motivação de você, às vezes, ter alguém que
cospe na sua cara, que fala mal de você e você não desiste. E aí eu comecei a me questionar, cara, qual era a minha motivação? Qual é a minha motivação? E foi quando eu tentei de novo. E graças a Deus, hoje eu participo de uma célula, hoje eu tenho 5 discípulas, algumas estão aqui, né? A Duda, a Luana, a Natália. E, sabe, Deus restaurou isso na minha vida porque eu falei, cara, eu não vou desistir. Eu não vou ser dos que retrocedem. Eu não vou ser dos que pegam no arado e depois olham para trás. Eu vou até o fim, eu vou perseverar. E eu quero falar isso com vocês, sabe? Quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais nós queremos nos parecer com Ele. Mais nós entendemos qual é o nosso chamado, o nosso propósito de vida. Meu pai costuma dizer uma frase que é muito verdade. Ele fala assim, vazio na vida de não crente é falta de conhecer Jesus. E vazio na vida de crente é falta de propósito. Quantos de nós, e eu estive muito tempo aqui assim, você conhece Jesus e você continua com um vazio no seu coração. Porque talvez você não achou o seu propósito. E eu ouvi uma vez, aquele pastor Joseph que veio aqui, né, o profeta Joseph, ele falou isso para mim. Ele falou, Maísa, eu quero te falar algo muito importante. Sempre que você estiver cumprindo a vontade de Deus para a sua vida, você vai se sentir completa, cheia. Mas quando você estiver no caminho errado, você vai se sentir vazia. Isso sempre foi uma direção para mim, como é que fala? Um guia, né? Quando eu estava me sentindo vazia, eu falava, cara, algo está errado na minha vida. E é isso que eu quero falar para você hoje. Nós, quando estamos perto de Jesus, queremos nos parecer com Ele, nós queremos imitar Ele. E eu ouvi algo muito interessante que diz assim, Jesus, Ele era de multidões, mas Ele era pastor de ovelhas e dividia com poucos, que eram os seus discípulos. Jesus era de multidões, mas Ele era pastor de ovelhas e dividia com os seus discípulos. Jesus nos ensinou a ir e fazer discípulos, a cuidar de pessoas. Todos nós, seres humanos, nós nascemos com uma carência para relacionamento. Nós nascemos com uma carência para nos relacionar, para ter amizade, para ter relacionamento com as pessoas. Deus colocou isso em nós para essa grande comissão que Ele nos deu, de ganhar pessoas. Nenhum de nós aqui, muitas vezes, o problema de muitas pessoas, às vezes de doenças, é porque elas se isolam, porque elas estão sozinhas, porque isso não é propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida não é você viver sozinho, não é você viver em casa, não é você viver a sua vida, é você viver em relacionamento com as pessoas. Eu tive que lutar muito com as pessoas, às vezes, né? Eu falo isso muito para as minhas discípulas, porque vem a gente aqui em cima e tal, mas não sabem que às vezes muitos de nós estamos morrendo para fazer. Sabe, muitos de vocês não sabem que eu não sou uma pessoa como a Bianca, que tenho facilidade de conversar, de estar com as pessoas. Lá em casa mesmo, quando eu era mais nova, quando eu era criança, e a gente fazia algo que minha mãe não gostava, o castigo da Bianca era não estar com os amigos dela, ficar em casa. E esse castigo nunca funcionou para mim, porque eu sempre estava em casa e nunca queria estar com os meus amigos. Então, quando a minha mãe falava assim, você está de castigo de não sair de casa nos finais de semana e de ficar em casa, eu falava assim, tipo assim, para mim tanto fazia, tipo, não faz diferença. Eu acho que o castigo seria, todo final de semana você vai ter que sair com seus amigos, aí ia ser um castigo. E eu tive que lutar contra isso na minha vida, porque fazer discípulo, se relacionar, é você morrer para você. É você dizer não para o seu temperamento, é você dizer não para a sua personalidade, é você dizer não para a vontade de ficar em casa fazendo o que você quer, o que você gosta. E sabe o que eu percebi com isso, com essa jornada de eu morrendo, falando, cara, eu não queria, mas eu vou, eu queria estar em casa, mas eu vou, foi que todas as vezes que eu estava nesse meu momento isolada, no meu momento vivendo o meu temperamento, eu sou assim, eu sou tímida, eu sou na minha, eram momentos onde eu estava mal. Eram momentos onde eu estava triste, eu não sabia porquê. Eram momentos onde eu estava me sentindo sozinha, eu não sabia porquê. E quando eu começava a me relacionar com as pessoas, gente, olha, eu vou falar aqui de verdade. Quando eu começava a me relacionar com as pessoas, a ter discipulado, é uma coisa que eu não sei explicar, te enche de vida, de alegria. E eu percebi a relação dessas duas coisas, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E sabe, quem não sabe, às vezes você tem dificuldade de amar uma pessoa. E quem não sabe amar uma ovelha, não vai saber amar 99. Às vezes, Jesus está te treinando para você amar aquela pessoa, porque Ele quer te dar uma multidão. Mas você tem que aprender a amar uma pessoa. Aprender a amar a pessoa, aprender a cuidar daquela pessoa, aprender, às vezes, a se doar para aquela pessoa.
Jesus falava para multidões, mas ele empenhava a sua vida para os seus discípulos, discípulos que faziam discípulos. A vida de Jesus, o tempo todo, ele está compartilhando com os seus discípulos. Ele está andando com discípulos, ele está andando com pessoas. A vida de Jesus aqui na terra, gente, se você for parar para ler o Novo Testamento, foi em função das pessoas, de abençoar a vida das pessoas, de comer com as pessoas, de estar em comunhão com as pessoas. E nós fomos chamados para isso. E eu quero falar para você hoje, não desista das pessoas. Não desista das pessoas. Você já pensou se tivessem desistido de você? Misericórdia se tivessem desistido de mim, se a minha mãe tivesse desistido de mim. Porque nós, às vezes, não lembramos o quanto que pessoas tiveram trabalho para nos ensinar, para perseverar conosco. Eu falo isso em tudo na vida. Imagine se tivessem desistido fazer você aprender a andar. Porque ensinar a criança a andar, gente, é uma coisa que exerce trabalho. Ela cai, você vai de novo, ela anda, ela cai de novo e se machuca e você levanta ela de novo. Ensinar a criança a aprender a escrever, meu Deus, a ler. Uma vez eu fui ensinar os meus primos, minha tia, vai lá ensinar o Igor, Helena, me ajuda e tal. E eu fui ensinar o Igor numa prova lá e eu falei, Igor, lê o que está escrito aqui. E ele assim, fingindo que sabia ler, né? Ele começou a inventar um monte de coisa. Ele fingia que estava lendo, mas ele falava coisa da cabeça dele. Porque aqui fala que nós estamos, não tinha nada a ver com o texto. E você tem que ter aquela paciência de falar, Igor, não é isso que está escrito. Lê de novo, B com A, Bá, B com E, Bé. Imagina se tivessem desistido de você, de te ensinar. Talvez você nem teria conhecido Jesus, talvez a sua casa não tivesse sido transformada, talvez onde você estaria hoje se tivessem desistido de você. Eu tenho certeza que eu nem estaria aqui se tivessem desistido do meu pai, por exemplo. Porque nem aqui ele estaria também, estaria morto, porque ele era da vida louca. Onde estaria o seu cônjuge, os seus filhos, se tivessem desistido de falar de Jesus para você? Talvez poderiam estar nas drogas, talvez poderiam... Meu Deus, eu não quero nem imaginar. Às vezes é bom a gente pensar isso para a gente dar valor nas pessoas que investiram na nossa vida. E quando pessoas investem na nossa vida, Jesus fala assim, está na hora de você investir na vida de pessoas. Está na hora de você fazer o que fizeram com você. Acredite em quem ninguém acredita. Acredite no que Deus pode fazer na vida dessas pessoas. Tenha fé nas pessoas. Tenha fé no ser humano, gente, porque eu vou falar, nos dias de hoje, se a gente não acreditar nas pessoas, a gente está num mundo sem saída. Nas coisas que a gente vê hoje, você liga o jornal, você liga aquele... Qual é o nome daquele programa da Record? É o da Atena? Só subindo. Gente, aquilo ali é uma depressão total. Você assiste aquilo ali, é só notícia triste, só terror, só coisa ruim. E quando você começa a ver muitas essas coisas, você começa a desacreditar no ser humano. De que é possível ele se converter, de que é possível ele ser uma pessoa boa. Nós não podemos desistir. Eu quero falar para você, invista tempo na vida dessas pessoas. Invista tempo. Sabe, o tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem hoje no nosso dia. Tem até um filme muito legal, que eu não sei o nome também, mas ele fala sobre a vida das pessoas serem baseadas no tempo que elas têm. Elas vivem com um relógio, e aí elas podem comprar tempo e vender o tempo delas. As pessoas mais pobres, elas têm pouco tempo. Quando acaba o tempo do relógio, elas morrem. E as mais ricas, elas vivem muitos anos. E eu acho que hoje o tempo é isso na nossa vida. Investir tempo é você valorizar alguém. Hoje, investir tempo é uma prova de amor na vida da pessoa. É ou não é? Você investir tempo na vida de alguém, tanta coisa que você tem para fazer, você parar o seu tempo e falar assim, cara, hoje eu vou visitar aquela pessoa. Você está dizendo para ela, em outras palavras, eu amo você. Porque eu poderia estar fazendo muitas outras coisas, mas eu estou aqui investindo meu tempo. Eu estou aqui para falar para você que eu te valorizo, que eu te amo. Por isso que o diabo investe tão pesado em coisas para hoje roubar o nosso tempo. Porque tempo é uma coisa que não volta. Tempo é uma das únicas coisas que, quando roubado, gente, já era. Já parou para pensar no tempo que você já gastou fazendo coisas inúteis e que você nunca vai conseguir recuperar esse tempo? Já parou para pensar que tempo é uma coisa que segundos atrás acabou, passou, não tem como voltar, não tem como recuperar. Por isso eu quero dizer para você hoje, invista o seu tempo em pessoas. O pastor Melvin, que é o pai do pastor Abe, ele dizia uma frase assim, a nossa vida, ela é curta, somente o que for feito por Deus permanecerá. É mais ou menos isso, eu não lembro muito certinho não, mas é mais ou menos isso. Somente o que é feito para Deus pelo eterno é o que vai permanecer. Todo o resto que você gasta o seu tempo, pense 2 vezes antes de falar, cara, eu vou gastar meu tempo com isso. Vale realmente a pena?
É um tempo que eu não vou me arrepender. Invista nas pessoas. Quando eu invisto tempo, eu valorizo. E hoje eu quero te falar, por que fazer discípulos? Maísa, por que fazer discípulos? Eu quero que você me responda isso. Você está em cima falando para mim que eu devo investir tempo nas pessoas, que eu não devo desistir das pessoas, que eu devo tentar outra vez, que eu devo me motivar para cuidar de pessoas. E eu quero mais é que você me responda, por quê? Por que eu devo fazer o que você está me falando? E eu quero que você abra comigo em João, capítulo 21, versículo 15. Eu queria pedir para a Lu e para a Tati já poderem recolher nos papeizinhos, por favor. E os lápis também. Olha o que diz em João, capítulo 21, versículo 15. Olha lá. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Versículo 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. A minha resposta para você hoje é muito simples. Eu não vou te dar uma resposta, eu vou te dar uma pergunta. Você ama Jesus? É isso que eu tenho para falar. Você ama Jesus? Porque se você o ama, Ele te pede hoje à noite: cuide das minhas ovelhas. Faça aquilo que eu fiz por você. Faça aquilo que eu fiz enquanto eu estive aqui. Cuide das minhas ovelhas. E em Mateus capítulo 28, versículo 19, para encerrar. O tema que tem aqui do versículo 18 é assim: a grande comissão. E o versículo 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E acaba o livro de Mateus. Jesus, antes dele voltar para o céu, antes dele voltar para a casa dele, ele deixa uma missão para nós. Mateus acaba com esse texto: ensine as pessoas, batize-os, faça discípulos. E sabe, Jesus concluiu toda a sua permanência na terra, junto a seus discípulos, com a promessa necessária para se tornar esses mandamentos eficazes. E lá em Atos, você não precisa abrir, eu só vou ler aqui, Atos capítulo 1, versículo 8. Deixa eu só abrir aqui. Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Sabe o que Jesus fala aqui? Quando vocês receberem o poder, quando vocês me conhecerem de verdade, quando vocês receberem o Espírito Santo, quando isso acontecer, vocês serão minha testemunha. Talvez o que falta para nós é relacionamento com o Espírito Santo, porque eu vou te falar algo. Quando nós recebemos o poder, o Espírito Santo, nada nos para. É algo incontrolável, é algo que a gente fala, é algo que está cheio de... A gente está cheio e a gente não percebe. Quando você está cheio de algo, sem você perceber, você está falando disso. Quando você ama alguém, adolescente, jovem, início de namoro, é um saco, porque a gente está falando de água e ele acha um jeito de falar do namorado dele. A gente está falando, cara, essa coisa é vermelha. Sabe, um dia meu namorado uma vez fez uma surpresa para mim de vários corações vermelhos. Fala, o que você está falando, velho? Mas por quê? Porque aquela pessoa está cheia daquilo. É ou não é? Quando você está cheio de um seriado, você senta, a primeira coisa que você tem um assunto é falar, cara, você já viu esse seriado? The Walking Dead? Mano, é louco demais, zumbi comendo todo mundo, você vai ver, é muito massa.
E é na mesma coisa quando você está cheio de Jesus. Sem você perceber, você está falando dele. É algo que você não tem que forçar. Aqui na Bíblia fala, ao receber o poder sobre vós derramado, o Espírito Santo, vocês serão minha testemunha. E quando nós somos testemunhas de Jesus, nós fazemos discípulos, nós amamos as pessoas. Por isso eu quero falar para você hoje, mais uma vez, não desista. Não desista, tente outra vez. Tente outra vez. Feche seus olhos. Sabe, nós passamos por fases na nossa caminhada cristã. E isso é muito normal porque todo relacionamento é assim, né? A gente passa por fases nos relacionamentos. Tem vezes que você está amando muito, tem vezes que você está mais na sua. E não é diferente no Evangelho. Às vezes a gente está tão cheio, tão pegando fogo, e tem vezes que a gente está tão na nossa, então eu quero viver minha vida, agora eu quero investir o tempo em mim mesmo. E se talvez você é essa pessoa aqui hoje à noite que até estava como eu há alguns anos, machucado, ferido, pensando, cara, por que eu vou investir na vida de pessoas se eu nem tenho retorno, não tenho reconhecimento? Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação em investir na vida de pessoas? Qual é a sua motivação de vir à igreja? Qual é a sua motivação de liderar, de amar as pessoas? Ache a sua motivação, ache o ponto no lugar certo, ache Jesus. Porque quando você achar Jesus, você vai entender a missão que Ele deixou para nós aqui. Você foi cuidado para cuidar, você foi ganho para ganhar. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós estamos aqui essa noite, Pai. E, Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui, Pai. Eu quero Te pedir, Espírito Santo, agora, que o Senhor comece a lembrá-los, meu Pai, como eles eram antes de Ti, Jesus. Como era a vida deles, a casa, uma vida sem paz, como era a vida deles antes de Ti. Eu quero que você comece a se lembrar agora, como era a sua vida antes de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, gera em nós, Deus, esse espírito, Senhor, ousado, esse espírito, Pai, que entende a nossa missão, o nosso propósito nessa terra, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos, Pai, cumprir a grande comissão. Queremos, Senhor, cumprir o nosso chamado, o nosso propósito. Fale com Deus agora. Abra o seu coração ao Espírito Santo. Fale para Ele, Espírito Santo, a minha motivação está errada. Muda o meu coração. Espírito Santo, cura o meu coração. Talvez você está machucado. Espírito Santo, me ajuda na falta de... Às vezes eu tenho vergonha. Me ajuda, Senhor, a ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Nós queremos, Pai, morrer por uma causa. E essa causa é o Evangelho. Queremos viver para Ti, Jesus. Queremos doar e dar a nossa vida a Ti. Oh, Espírito Santo de Deus. Uma mentira contada várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade. E eu quero falar para você aqui hoje à noite que não são alguns os chamados e escolhidos. Todos nós fomos chamados e escolhidos. Todos nós devemos orar, todos nós devemos contribuir, todos nós devemos fazer o ID. Todos nós. Nós fomos chamados para isso. Quantas pessoas aí fora, elas morrem por uma causa que nem sequer é verdadeira. Se explodem, se matam, se prostituem, se vendem porque acreditam em algo. Porque nós, seres humanos, fomos criados para viver um propósito. E se você encontrar o seu propósito em Jesus, eu te garanto que a sua vida nunca mais vai ser a mesma.
Você vai ser pleno, você não vai se sentir vazio, você não vai precisar de coisas ou de alguém para te completar, porque você vai se sentir completo nele. E eu queria fazer um desafio aqui essa noite. Se você hoje à noite quer entregar a sua vida para Jesus de uma maneira diferente, não reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, como talvez você já tenha feito, mas hoje dizendo: Espírito Santo, eu quero cumprir a grande comissão. Eu quero investir na vida de pessoas. Eu quero morrer para Ti, Jesus. Eu quero dar a minha vida por essa causa. Sabe, nós somos tão egoístas. Pessoas lá fora morrem por essa causa. Missionários aí fora, mulheres são abusadas por isso, mortas. Eu poderia trazer milhões de histórias aqui, de países onde o evangelho é proibido ser pregado, e pessoas que vivem por isso. Mas eles morrem, são decapitados com alegria, porque eles sabem por que eles vivem e por que eles morrem. E às vezes nós, por vivermos num país que é maravilhoso, onde o evangelho é livre, onde nós temos liberdade, às vezes a gente está no comodismo e nos esquecemos para que vivemos, para que Deus te chamou. Então eu queria que, pode apagar essas luzes aqui da frente, eu queria que você que sente isso queimar no seu coração, sabe, você que às vezes nem sente, mas num ato de fé você fala: Espírito Santo, eu não quero desistir. Eu quero tentar, Senhor. Eu quero cumprir a grande comissão. Eu queria que você viesse aqui à frente e que você falasse com Deus, sabe, Senhor? Eu gostaria que todos estivessem de olhos fechados agora, porque a motivação de você fazer isso agora não é porque o seu líder está aqui te vendo, não é porque você tem que vir aqui na frente, não é porque eu estou pedindo, mas você tem que agora analisar a sua vida entre você e Deus e fazer uma atitude de coração, se você quer investir a sua vida na vida de pessoas, se você quer investir o seu tempo na vida de pessoas. Eu queria que você viesse aqui à frente, que você se ajoelhasse no altar e que você falasse: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego, Senhor, o meu tempo a Ti. Eu entrego, Senhor, tudo que eu tenho. Senhor, eu entrego o meu coração machucado. Eu entrego o meu coração ferido, Pai. Eu entrego, Senhor, a minha timidez, tudo que eu tenho nas Tuas mãos. E que o Senhor faça a Tua vontade. Oh, Espírito Santo de Deus. Quantos de nós às vezes pensamos: cara, eu queria viver o que Jesus viveu, eu queria andar onde Ele viveu, eu queria ir em Israel. E eu quero te falar hoje à noite que o segredo não está em você viver o que Jesus viveu, mas em você deixar Jesus viver e andar aonde Ele não foi. Conhecer pessoas que Ele não conheceu, fazer aquilo que Ele não fez, e Ele quer usar a sua vida para isso. Ele quer usar a sua vida para ir nesses lugares. Ele quer usar a sua vida para falar dele para essas pessoas. E eu quero te falar hoje à noite: tente outra vez. Não desista. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar, Pai. Acende a chama nos nossos corações, Pai. Oh, Pai, nós queremos cumprir o Teu propósito nessa terra. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Ele é o avivamento para a tua vida, para a tua casa. Pai, que o Senhor conhece as nossas vidas, Pai. Senhor, o Senhor sabe, Deus, do desejo de cada um aqui, Senhor, em Te agradar, Pai. Senhor, nós queremos dar as nossas vidas para Ti por uma causa maior do que simplesmente viver aqui sem propósito, Pai. Eu Te peço, Senhor, gera no coração dessas pessoas, Pai, o entusiasmo de fazer novamente, o amor, a alegria, de não só fazer por fazer, Jesus, mas de fazer de coração, Pai, de fazer entendendo a causa,
de fazer, Deus, com a motivação certa, Pai. Nós entregamos as nossas vidas a Ti, meu Pai. E que a Tua vontade, o Teu propósito se cumpra através de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós oramos essa noite e Te pedimos, Deus. Te entregamos a nossa vida e que seja feita a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Usa cada um aqui, Deus. Em nome de Jesus. Será que você pode cantar isso? Que Ele apareça, eu me constranja. É só disso que a gente precisa. Que Ele cresça e a gente diminua. Que Ele apareça para nós. Nós queremos Te ver, Jesus. Nós queremos ser servos como Tu, Jesus. Queremos amar como o Senhor amou. Vamos cantar mais uma vez isso. Que Ele cresça.